Porque o processo formativo ele demanda repetição, ele demanda a volta ao livro, ele demanda investigação, ele demanda um esforço que não é simplesmente de sentar ali e ficar ouvindo o Bruno palestrar. E o aluno pensa que é por aí. O resultado é dramático. Isso vai muito no sentido daquilo que já Heráclito, veja, que nós não estamos falando nenhuma novidade. Heráclito de Éfeso, um filósofo pré-socrático, já denunciava isso. Até eu fiz um webinar sobre ele sábado passado. Ele falava, a grande tragédia da busca pela sabedoria é o desejo de polimatia. Poli, no grego, polis, muito, vários, matés, conhecimento. Nós apostamos na polimatia. Qual que é a ideia da escola brasileira? Que o aluno faça 15 disciplinas, tendo aula sobre tudo, passando sobre todos os elementos, como se isso fosse fazer dele um sujeito mais capaz ou menos capaz. Não. Menos para uma investigação mais profunda. Porque se você der menos de maneira mais profunda, você confere uma autonomia intelectual para que depois ele ganhe vida e se construa enquanto indivíduo, enquanto sujeito sábio. Agora não, nós queremos percorrer tudo. Aí a gente acha que na escola tem que ter aula para saber usar dinheiro, aula de capoeira, aula de afromatemática, aula, achando que sim. Não, se não der tudo para esse menino, ele não vai ser um bom cidadão. É a tragédia. Se a gente fizer o arroz com feijão bem feitos, a gente solta o cara no mundo sabendo que de fome ele não morre. Sabendo assim, opa, esse cara sabe, ele vai pegar um livro, ele vai pegar o livro do Bruno e vai saber fazer uma exegese minimamente razoável desse livro. Agora não, a gente sai dando tiro para todo lado, os italianos falam isso, né? A gente joga muita carne na churrasqueira, achando que assim nós vamos comer bem, quando na verdade interessa ter menos carne na churrasqueira e uma carne mais bem assada, sobre a qual você tem mais controle. Eles usam essa metáfora na academia o tempo inteiro. Às vezes o cara faz uma tese de doutorado falando sobre tudo. Eu falo, cara, mas você tacou tanta coisa nisso que você não assou direito a carne que você jogou nessa churrasqueira. Diminui para assar melhor. E é uma lição que você vê, de Heráclito, de 2.600 anos atrás, que a gente não aprendeu, cara. Eu fico muito impressionado com isso, o fato de no Brasil a gente ainda dar cabeçada em relação a essas coisas. Agora, essa metáfora aí do churrasco foi criada por um gaúcho, não? Nas universidades gaúchas deve ser isso, hein? Eu achei maravilhoso. Um dia me chamaram para assistir uma banca lá, e era uma banca do equivalente ao TCC. E você sabe que o melhor texto que foi feito sobre isso, sobre defesa de TCC, como conduzir a pesquisa, foi feito pelo Humberto Eco, né? Humberto Eco tem um livrinho traduzido chamado Como Fazer uma Tese, tem até em português, que ele fala um negócio muito interessante. Ele fala assim, ó, ele usa uma metáfora, ele diz assim, quando você for fazer uma pesquisa, você não vai fazer uma pesquisa sobre os vulcões. Porque tem vulcão demais, Bruno. Tem vulcão demais no mundo. Alguns adormecidos, outros acordados, outros que acordam e dormem. Então, e você não vai fazer sequer uma pesquisa sobre os vulcões da Itália. Você vai cortar e vai fazer sobre o Etna. Só sobre o Etna. Então, menos é mais. Ou seja, se nós pensássemos num processo formativo que desse uma identidade intelectual, uma autonomia intelectual para o sujeito, para que ele pudesse percorrer, então, com certa tranquilidade, o que significa dizer, eu não vou te ensinar na escola a dirigir um Fusca, a dirigir uma Ferrari, a pilotar um avião, a pilotar uma moto. Eu não vou te ensinar, eu vou te ensinar assim, os princípios fundamentais da boa condução. Daí, você tem condições, caso queira, de pilotar uma Ferrari, de pilotar um Fusca, de pilotar um avião. Então eu te ofereço aquela base fundamental que faz de você um sujeito autônomos. Eu acho que nós adotamos um modelo mais quantitativo do que qualitativo, e seria uma coisa bastante traumática, uma revolução nesse sentido. Talvez a gente possa caminhar para isso, mas, vamos dizer, destroncar o sistema para que a gente tente estruturas de college, eu acho que a gente está muito distante. No entanto, você está terminando o seu doutorado em Portugal, eu tive o privilégio de estudar na Europa também, e é interessante que falando sobre o nosso sistema formativo, me perguntavam,
ok, com esse tanto de aulas que vocês têm, com esse tanto de coisas que vocês fazem, que horas que vocês estudam? Eles me perguntavam constantemente, falavam assim, mas espera aí, você fez uma faculdade de filosofia que tem 5, às vezes 6 disciplinas por semestre, ou seja, você vai de segunda a sexta, eventualmente no sábado, de manhã ou à tarde você tem aula, com 4 horas de aula por sessão. Quando é que você para ler o livro sobre o qual vocês estão falando? Não tem hora para fazer isso. Então, eu tinha aulas na Itália, a cada semana eram encontros de 2 horas, porque o tutor, o orientador, ele balizava a leitura, ele dava os caminhos, vamos dizer assim, para a apreensão conceitual mais complexa, mas o trabalho do quebra-pé é feito pelo aluno, é feito pelo pesquisador. Agora, não, no Brasil, nós, infelizmente, e isso, claro, confere ao professor um papel extraordinário, exatamente de balizador, que não substitui o esforço do aluno. No Brasil, nós entendemos o processo de forma diferente, que é, se não tem professor em sala de aula, não tem processo educativo. Isso é uma tragédia completa. O aluno, ele acha que ele está produzindo boa ciência quando ele vai muito às aulas. Eu não faltei de aula esse semestre. Isso é uma merda. Eu preferia que você tivesse faltado, estudado, né? Eu preferia que você tivesse entendido o papel do professor em sala de aula do que ficar como mero espectador de uma fala que, na verdade, ela nem é absorvida, viu, Bruno? A minha experiência em sala de aula, e eu acho que a sua não vai me contrariar, é a seguinte: o aluno em sala de aula, quando ele sai dali uma semana, se ele absorveu 10% do seu discurso, é muita coisa.